Meus amados, meus queridos, nós que estamos aqui na escola de ministério aqui da Associação de Líderes, da Associação Vitória em Cristo, e Deus tem falado aqui e vai falar ainda coisas preciosíssimas, e a minha oração é que tudo que a gente ouvir aqui, tudo, a gente possa traduzir para a prática da vida cristã e da vida ministerial. Esse é o meu desejo sincero. Meu desejo é a gente cruzar por aí pela estrada da vida e dizer: pastor, mudou o meu ministério, mudou a minha família, mudou meu jeito de tratar ovelhas, ampliei a minha visão. É isso, irmão, a minha felicidade, a dos meus companheiros aqui, é essa. O resto é conversa, meu irmão. Que a gente quer isso. Que você cresça, que você amadureça, que você conquiste objetivos, que portas sejam abertas para você. Eu quero trazer uma palavra no seguinte tema: conselhos para um ministério abençoado. É bem verdade que eu sou um pastor novo, eu tenho aí, vou fazer 28 anos de ministro do Evangelho. Mas eu tenho dois pastores que são mentores. Meu pai, que é pastor há mais de 40 anos e é crente há mais de 70, e meu sogro, que é o meu pastor e que é pastor há mais de 50 anos e pastor de uma única igreja há mais de 40 anos. A verdade é que o que eu vou falar aqui são as minhas observações do que eu tenho aprendido e visto na vida deles, ouvido deles e visto em outros ministérios e alguma coisa que eu tenho aprendido com a palavra. Não estou aqui falando como se fosse um expert experiente, um doutor, para te dar conselho, porque eu já cheguei num nível tão alto que agora eu posso te aconselhar porque eu estou num nível muito alto. Não, eu quero compartilhar aqui, é uma escola. Então nós temos que trazer aqui uma palavra que sirva para depois desse encontro. Aqui não é um encontro motivacional, só para você ficar alegre. Claro, o Espírito Santo vem, fala e derrama seu óleo e tem choro e tem alegria, não temos nada contra, que continue assim. Mas aqui tem um objetivo, não é desse momento aqui. Nós estamos aqui para o depois do congresso. Não é para o momento do congresso. É o depois é que vai valer. Eu quero deixar um texto hiper conhecido de 1 Timóteo 4,12, o que Paulo fala para seu filho na fé. 1 Timóteo 4,12, texto conhecidíssimo, para deixar como texto base. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. É o que Paulo está aconselhando a Timóteo. E eu queria trazer alguns conselhos para você ter um ministério abençoado. Você está pronto? Vamos embora? Celular desligado? Tudo na bênção? Não tem criança para chorar? Que coisa boa! Criança para chorar em culto é uma coisa muito linda, não é verdade? Então não tem criança para chorar. Eu disse aqui, ninguém vai sair correndo, né? E irmãos, foi Silmar que deu uma palavra sobre um DVD que ele tem, né, sobre pressa. Irmão, calma, o hotel está aqui, alguém não vai nem pegar carro, nem ônibus. E outra, se você vai pegar uma condução, não vai na primeira van, vai na terceira. Tranquilo, estamos aqui na bênção. Nada de pressa para sair daqui, pelo amor de Deus, nem hoje nem outro dia. Segura aí. Amém? Amém. Fala para quem está perto de você: calma para sair daqui. Vai. Vai. Então eu queria dar uns conselhos para você. Vamos para o primeiro. Meu primeiro conselho que eu quero dar para você é esse aqui. Nunca permita que o seu ministério seja um motivo para você ser relaxado com a sua família.
repetir. Nunca permita que o seu ministério seja motivo de você ser relaxado com a sua família. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, quando fala acerca do bispo, do pastor, tem uma palavrinha lá que todos nós aqui conhecemos, né? Que ele possa ter os seus filhos em sujeição, que ele possa ter os seus filhos em sujeição. Tá bonito hoje aqui para mim. Tem que dar um jeito aí, irmão. O retorno tá ruim, o som meu tá ruim. Melhorou agora. Ainda bem que não vai para televisão, senão já estava lascado aqui para poder ter que editar. Então preste atenção a isso aqui. Diz que quem não governa a sua casa, também não governa aonde? A igreja do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui de uma prioridade. A prioridade é, se você não governa a tua casa, e se você não tem teus filhos em sujeição, essa é a prioridade, você não pode governar a igreja. E quando Paulo diz que você tem que ter seus filhos em sujeição, em governo, Paulo está falando sobre autoridade no lar. E sabe qual é o papel da autoridade? Em qualquer nível, seja na igreja e seja no lar. Aqui está o papel da autoridade: proteção, provisão e promoção. Se você não protege a tua família, se você não é provedor da tua família, e não é só dinheiro não, provisão emocional, não é só dinheiro, e se você não colabora para a promoção da tua família, e é um bando de medíocres da tua mulher e para os teus filhos, você também não tem autoridade na igreja. É o que não sou eu não briga com Paulo. Briga comigo não. Ele diz que se você não tem autoridade na tua casa, então você não é protetor, provedor e aquele que promove a sua família, você também não vai ser protetor, provedor, e você também não vai promover tuas ovelhas. Meu Deus, não viu nada, é só o início. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí vem algum pastor dizer para mim: mas Malafaia, você não me leva a mal, porque esse negócio de... eu fico ouvindo dizer que a gente tem que dar prioridade para a família. Como é que eu vou dar prioridade para a minha família com uma administração, com uma igreja, com milhares de ovelhas? E tem uma confusãozinha que você está fazendo aí. Você está fazendo confusão entre prioridade com quantidade de tempo. Quantidade de tempo não determina a prioridade, qualidade de tempo determina a prioridade. E qual é a diferença? Prioridade não é a quantidade de tempo que você oferece para a sua família, é a qualidade do tempo que você oferece. Você quer ver um exemplo simples? Tem 7 dias na semana. Você trabalha 6 dias no couro, no reino. Tem coisa mais preciosa do que você dar um sábado para a sua família? Você não deu a maior parte do tempo. E qual é o melhor tempo da minha vida? É aquele que eu decido o que eu vou fazer com ele. O melhor tempo não é aquele que eu sou obrigado, que eu tenho que dirigir culto, que eu tenho que atender a ovelha, que eu tenho que administrar e tenho que visitar o campo. O melhor tempo é aquele que eu decido o que eu vou fazer com ele. Vou dormir, vou rir, vou conversar, vou ver televisão, vou passear. Esse é que é o melhor tempo. Tem coisa mais preciosa. O ano tem 365 dias. Tem coisa mais preciosa do que você tirar 15, 20 dias para tirar férias com a sua família? Tem coisa mais preciosa do que isso, meu irmão? E portanto você deu mais de 300 dias para o reino. Agora, por favor, quando tirar férias, não leva o computador para ver o culto pela internet não, tá? Também quando tu tirar férias, não liga no domingo para perguntar quanto é que entrou o tesoureiro da igreja não, tá legal?
Não pergunta quanto é que foi a oferta, não. Tira-férias é tira-férias. Meu pessoal está aqui, minha família está aqui, e eu não posso, eu estou pregando para gente que me acompanha o tempo todo. Pergunta a eles, não liga para mim para bobagem, não. Não liga para mim para me perturbar quando eu estou tirando férias. Vocês se virem aí. Se virem aí. Se for coisa muito séria, mas muito séria, é que vai ter que falar. Como é que você quer ter um ministério abençoado se você não cuida da sua família? O que adianta ganhar o mundo inteiro e teus filhos irem para o inferno? O que adianta, pastor? O que adianta, meu amado? Não adianta nada. Então cuida da sua família. O que adianta tu cuidar de tantas ovelhas femininas e não cuida da ovelha principal, que é a tua esposa? Já foi dito aqui. A repetição é fundamental para aprendizado. Já disseram aqui, hoje de manhã. Mas isso é verdade, pastores. De vez em quando eu encontro pastores elegantemente vestidos, bonitão, bacanão, e a mulher parece uma bruxa memeia. Só não voa porque não dá uma vassoura, mas se tiver uma vassoura, sai voando. Segundo conselho que eu vou te dar. Esse nós vamos... Vai demorar um pouquinho. Vou falar sobre finanças. Escute, por favor, isso é importante. Nunca misture o seu dinheiro com o dinheiro da igreja. A igreja não é teu negócio e você não é dono dela. Aprenda a ter salário para você aprender a ter limite. A questão não é quanto você ganha, pastor. Você pode ganhar 50 mil, 100 mil. A questão não é a mordomia. Não. A questão é um divisor de águas. Dinheiro da igreja é sagrado. Eu vou mostrar para você como é que era a questão do salário, como é que era a questão do sustento do sacerdote na antiga aliança, e tem uma conexão com o sustento do sacerdote na nova aliança. Há uma conexão. Em Números 18, 12, não precisa abrir, só anota, daqui a pouco você vai abrir a Bíblia comigo, só para a gente poder correr com o tempo. Em Números 18, 12, diz lá, o melhor do azeite, do mosto e do trigo, eu, o Senhor, tenho dado a vocês. O melhor para o sacerdote. Em Números capítulo 35, versículo 2, 3 e 6, sintetizando, os sacerdotes não ganharam a divisão da terra, mas Deus deixou uma ordem para todas as tribos: separem os arrebaldes das cidades, escuta essa aqui agora, para os gados, plural, a fazenda e os animais dos sacerdotes. Fora isso, Deus mandou separar 42 cidades a mais, fora o arrebalde de todas as cidades, mais 42 cidades para os sacerdotes. Sacerdote não era um miserável, desgraçado, ferrado na vida, mendigando, não. Vivia bem. Está aqui na Bíblia. Está aqui. Deixa os arrebaldes das cidades para a fazenda, o gado e os animais do sacerdote, para os bens dele. Agora, qual é a conexão do Antigo Testamento com o Novo sobre a questão do sacerdote? Abra a Bíblia agora, eu quero que você abra. 1 Coríntios capítulo 9. Abre, que aqui tem umas coisas incríveis. Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7. Vamos acompanhar a leitura, é importante você abrir a Bíblia. Diz assim: quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Olha, a conexão começa aqui, ó. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós:
Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Em 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz, vocês já sabem, digno é o obreiro do seu salário e ele é digno de duplicada honra. Agora, o que esse texto me ensina? Primeiro, que o pastor ou aquele que milita no ministério é digno de receber salário. Primeiro ensino que está aqui. Segundo ensino, é que existe uma lei de proporcionalidade. Isso aqui aqui está a chave da brincadeira. Existe uma lei de proporcionalidade. Dependendo do gado, eu pego do seu leite. Dependendo da uva, eu pego do seu vinho. Quanto mais gado, mais leite eu tenho. Quanto mais vinhas, mais vinho eu tenho. Quanto maior a igreja, melhor é a possibilidade salarial. Quanto maior for a renda do seu povo, maior é o seu salário. É uma lei de proporcionalidade que Paulo está dizendo aqui. Você tem uma igreja grande, uma igreja rica, essa igreja tem que pagar um salário maior a você. Você está com um trabalho menor, o seu salário vai ter que ser menor. É uma lei de proporcionalidade. Isso aqui é muito importante, minha gente. Porque senão, a renda da tua igreja, 50%, 60%, 70% vai ser para bancar você. Eu sempre disse isso. Eu nunca tive problema de saber que pastor ganha 30, 40, 50, 80, 100 mil reais. Isso para mim não diz nada. Para mim não diz absolutamente nada. Que dão carro para ele todo ano, que tem casa bacana, que pagam tudo. Não tem nada. Há uma lei de proporcionalidade, é digno. E quando diz que o obreiro é digno de duplicada honra, ele está dizendo ali, duplicada honra não é elogio, não. O máximo possível do salário dentro da sua estrutura. É o que ele quer dizer. E aí você me pergunta, por que a casa de Eli, o sacerdote, sofreu reprimenda? E eu te respondo, por causa do excesso. A casa de Eli sofreu reprimenda por causa do excesso, meu irmão. Eu disse aqui o que os sacerdotes tinham. Mas os filhos de Eli vulgarizaram o sacrifício e tomavam daquilo que era para ser oferecido exclusivamente para Deus. E aí, se você pegar lá 1 Samuel 2, 29, o Senhor vai dar-lhe uma pancada firme dizendo, você honra mais teus filhos do que a mim. Porque o que eu estabeleci para o povo me oferecer, eles estão tomando. E aguenta firme o que eu vou dizer aqui. Não há problema nenhum pastor ter filhos vocacionados. Não há problema nenhum pastor ter parentes que trabalham no ministério com salário. Não há problema nenhum você pagar um filho teu que é vocacionado. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que tem um monte de ministério com filhos incompetentes que não foram chamados e estão sugando o dinheiro da igreja. É esse que é o problema, minha gente. Vamos tapar sol com peneira, não. Sabe?
Um monte de parente pendurado na igreja. Igreja não é cabide de emprego para a tua família. Você tem filho vocacionado? Pague. Você tem uma filha que é excelente para trabalhar em algum setor da igreja, você está empregando ela? Não há problema. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pastor que paga filho de pastor, que recebe dinheiro de igreja e que nem lá aparece direito. Eu estou falando de filho de pastor que recebe salário e não faz nada pela igreja. Você está pensando que as ovelhas são trouxa? Está pensando que o povo é besta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Só estou com pastores aqui. Aí é bonito quando só tem pastor. Uma meia dúzia de ovelha bem madura que estão aqui para ouvir. Escute. Não é dado à ovelha o direito de administrar o seu dízimo e a sua oferta. É o sacerdote. Mas quem disse que a ovelha tem que entregar dízimo e oferta em terra ruim? Deixar de conversa, pastor. A ovelha não tem autoridade para administrar dízimo. Foi dado ao sacerdote. Agora, se eu quero plantar, porque dízimo e oferta é uma questão de semente em terra boa, como é que eu sei se um pastor está usando o dinheiro da igreja errado? Está tomando conta do dinheiro da igreja como se fosse dele. Gasta quanto quer, faz o que quer, compra casa para filho, compra carro para filho, bagunça para lá e para cá, filho incrédulo recebendo dinheiro de igreja, ou filho incompetente, assalariado, porque o crente vai dar dízimo lá. Ah, vocês estão pensando que a ovelha é trouxa, irmão? Vocês estão pensando que a ovelha é boba? Não sei o que está acontecendo, meu Deus, a minha renda caiu. Rapaz, o povo está esperto demais, meu irmão. Advento da internet, meu irmão, acabou. Acabou com o que é particular. Todo mundo sabe de tudo, pastor. Você pensa que o povo é trouxa? Você pensa que vai tapear o povo? O povo sabe de tudo, a conversa corre. E o povo tem discernimento. O povo reconhece o teu ministério, pastor. O povo reconhece que você foi chamado, mas não reconhece muitas vezes que teu filho foi chamado, que tua filha foi chamada, que teu primo foi chamado, que o teu irmão carnal também não foi chamado. O povo tem feeling, ele tem discernimento até para entender que você é o pastor. Então ele tem o discernimento para entender que você é o pastor, como tem entendimento e discernimento para saber que um monte de gente pendurada na igreja não tem nada de ministério. Ruim de dar glória a Deus, né? Glória a Deus! Pastores, se tem alguém, aqui tem mais de 50 pastores do Ministério da Assembleia de Deus da Penha, que estão aqui, meus amigos. Está aqui meu pastor presidente. Se tem alguém na igreja que quer ver pastor viver bem, sou eu. Deus me fez eu rejeitar o salário da igreja há 23 anos atrás, porque eu via como é que era difícil ser um pastor assalariado, que eu vi meu sogro sofrer, eu vi meu sogro, os filhos deles e a minha esposa, quando o serviço social era instalado na igreja, a mulher do pastor era a primeira a escolher as roupas que entregavam. Agasalho meu foi para meu cunhado Obed, que está aqui, que hoje é pastor. Porque era um tempo tão difícil, chegava roupas das minhas irmãs, serviram para Elisete, para Edna. Eu vi isso. E no meu coração, eu dizia assim, um dia eu for pastor, eu vou ensinar esse povo o que significa tratar um homem de Deus. O que significa dar dignidade a um homem de Deus. Essa raça vai vir comigo. E com 5 anos de ministério, eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, não precisa me dar mais salário não. Foi uma bênção aqueles 5 anos que eu recebi salário. Foi maravilhoso os 5 anos que eu recebi salário. Foi saída de Deus, resposta de Deus, confirmação da minha chamada. Eu disse, deixa agora comigo.
E eu comecei na minha igreja a pregar, porque a posição era muito difícil do pastor legislar em causa própria. Eu comecei a pregar na igreja como é que se trata um pastor. E se você quer ensinar teu povo, tem um texto lindo para eles, que é Gálatas 6,6. Esse aqui, meu irmão, arrebenta qualquer ovelha metida besta que quer falar do teu salário. Aquele que é ministrado deve repartir os seus bens com aquele que o ministra. Tem alguém que quer entregar metade do que tem para o pastor? Então fica quietinho. A gente tem que entender, os extremos são perigosos. O extremo, o pastor dá meia dúzia de tostão para ele, dá qualquer coisa para ele, isso aqui é um extremo. Perigoso. Dignidade. Pastor tem que ter dignidade no exercício do seu ministério. Se a igreja é pobre, se é uma igreja pequena, ele vai sofrer junto até que aquele negócio dê. Mas uma igreja grande tratar pastor como miserável? Uma igreja com recurso tratar pastor? Eu fui pregar numa capital do país aí, de um estado, de uma igreja do tan da elite, de uma denominação, não vou dizer o nome dela não, Batista. E não foi na de Estevão, que o povo lá trata ele muito bem, que eu sei. Eu fui pregar nessa igreja, e o pastor presidente daquela igreja, gente da camada de cima, igreja da elite da cidade. O irmão foi me pegar, o pastor foi me pegar, e um calor monumental de 40 graus. Quando eu saí para fora, um Voyage 82. Eu olhei para aquele carro esculhambado, e quando o pastor botou a chave na ignição, eu falei, Jesus, eu vim do Rio de Janeiro para empurrar carro aqui. Falei, Jesus, faz com que esse carro pegue. Senhor, tem misericórdia, sapodendo o sangue de Jesus, tem misericórdia. Manda um anjo consertador de porcaria. Aí eu disse assim para o pastor, seu carro enguiçou e esse é emprestado? Ele, sem graça. Não, esse é meu carro. Eu pregar na igreja sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã. E domingo à noite eu falei, domingo de manhã eles vão dançar. Domingo de manhã eu fui pregar. Lá no meio da mensagem, eu pedindo a Jeová uma porta. No meio eu falei, é aqui. Eu disse, irmãos, o vosso pastor foi me pegar sexta-feira no aeroporto. O semblante do pessoal foi mudando. Ele foi me pegar porque se eu sou membro dessa igreja, eu tinha vergonha de ter um pastor com um carro daquele. Eu mudava de igreja. Eu só não mandei tacar fogo nessa porcaria que esse pastor anda, porque é crime. Mas que eu fiquei com vontade de pagar alguém para meter gasolina e tacar fogo nessa porcaria. Se essa é a maneira que vocês tratam um pastor, e se eu sei que é assim, eu não botava meu pé aqui. O pastor não sabia se jogava debaixo do banco. Ele ficou tão louco com a coisa, porque eu conheço como é que é a estrutura batista, como é que funciona. Para pintar a parede direita tem que fazer uma assembleia, para pintar a esquerda tem que fazer uma assembleia no outro dia. A não ser quando o pastor tem autoridade como você. Mas você sabe que o que eu estou falando. É? Não é isso, Estevão? Não é isso, Paulo? Cadê Paulão? Está ali, ó, Paulão. É? Não era assim, Paulão? É? Era. Mas vocês se impuseram como ministros de Deus. Meu irmão, eu bati, mas com vontade. Jorge também, Jorge, antes. Irmãos, eu fui embora segunda-feira. Na terça-feira, esse cara me procurou igual um louco pelo telefone. Eu falei, meu Deus, botaram homem para fora da igreja. Deve estar pedindo emprego agora, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu fiquei com medo de atender o telefone. Ele insistiu tanto, ligou mais 8 vezes. Aí no final do dia, eu falei, vou atender esse cara. Eu estava gelado com medo. Falei, Jesus, o que eu fui falar? Ele tem uma estrutura organizacional. Aí ele, quando eu atendi, meio tremo, alô?
Malafaia, tu é profeta de Deus. Malafaia, Deus te usou. O que foi, rapaz? O conselho da igreja se reuniu, me pediu perdão, comprou um Vectra Zero, último modelo. Dar dignidade ao pastor, viver bem, não significa explorar a igreja. E já que a gente está falando de salário, como é que você trata teus pastores auxiliares? Olha, irmão, mais uma vez, a Bíblia é a verdade. O dinheiro por tudo responde. Olha o alvoroço. Eu tenho algumas coisas, já que a gente está falando de finanças. Primeiro, se o pastor auxiliar acha que tem que ganhar o salário do pastor, vai começar onde ele começou e vai fazer o que ele fez no início do seu ministério. Vai lá. Essa aqui é a primeira verdade, mas não é a única. É claro. Olha o carrão do pastor. Olha o carrão do pastor. Olha o salário que ele tem, olha a casa que ele tem. Quantos anos ele tem de ministério? O que ele sofreu? Onde é que ele começou? Você quer? Faz o que ele fez. Isso aqui é uma verdade também, meu irmão. Tem que ser dito. Agora tem uma outra verdade. Escute pastores que presidem igrejas. Se houver uma distância muito violenta entre o teu estilo de vida e dos auxiliares que vivem do evangelho, te prepara para murmuração e para perturbação e para divisão e para confusão. É claro que nenhum pastor auxiliar teu vai ganhar o que você ganha. Nenhum. Mas se você está nabescamente vivendo e teus auxiliares não têm nem o direito para pagar a conta de água, de telefone, de aluguel, te prepara para problemas. O mínimo de dignidade. Eu tenho vergonha se no púlpito da minha igreja eu subisse e visse obreiros que vivem da igreja com terno ferrado, rasgado e roscosa. Eu teria vergonha disso. Eu teria vergonha de ter um carro importado do último tipo e o meu obreiro que vive daí, eu estou falando de pastor assalariado. E o meu pastor assalariado morando perto de uma favela, no pior buraco que tem. Eu teria vergonha. Os extremos são perigosos. Se você um dia quer ter o salário e a mordomia do seu pastor presidente, comece também como ele começou, ou alguma coisa similar para você chegar a um nível que você acha que quer chegar. Corra atrás, bota para quebrar, trabalhe muito, vai perder noite de sono, vai enfrentar crise, lutas, aí você vai chegar lá. E sabe o que eu descobri, pastores? É que quando você dá, escute isso, pastores, quando a igreja dá dignidade a seu pastor, toda a igreja é abençoada, porque a maneira que a igreja trata o pastor, Deus trata a igreja. Você pode anotar isso aí. Pega esse DVD e bota na escola dominical para eles. Está ouvindo? Pastor que vai botar o DVD para vocês aprenderem. Vocês estão me vendo por um DVD aí no culto da escola dominical ou num culto especial de membros. Deus está me levantando para ensinar vocês a tratar o pastor de vocês. A igreja que eu pertenço tem, sei lá, 8, 10 pastores auxiliares. Não sei, pastor Santo, que vivem da igreja. Tem 100 pastores, mas né, o quê? 8, 10, 12, não sei. Que vivem full time. Por aí.
certo? Aí todos eles têm carros seminovos. Eu não sei nem quantos hoje vivem. 20 de salário. Tá? Aí tem carro bom, ou novo ou seminovo, tem plano de saúde top para todos eles. A maioria já tem casa própria. O carro, a igreja paga o seguro. Além de ter o salário, dependendo de onde ele está, tem uma participação sobre a renda da congregação. Mas nenhum deles vai viver como vive o pastor. Porque para viver como ele tem 57 anos de ministério. Ele chegou lá numa igreja dividida, cheia de dívida. Então, a igreja lá dá o melhor possível para o pastor. O melhor carro. E o povo lá tem prazer. Eu estou falando aqui de um testemunho vivo, porque eu estou cheio de pastores da minha igreja aqui. E tem membros aqui. No aniversário do ano passado, a igreja levantou uma oferta para o sacerdote. Que eu ensino o povo lá, uma oferta para o sacerdote. A oferta deu 120 mil reais. Uma oferta tirada entre o povo daqui, pastor. Faz o que o senhor quiser do dinheiro. Meu irmão, a questão, eu repito, porque esse aqui é um ponto, a linha, é o fio de navalha, é uma linha muito perigosa, certo, Jabes? É uma linha perigosa, sabe? Os extremos são perigosos, por isso que eu estou repetindo para você, não exagere, porque o teu povo está vendo, e o povo começa a sonegar o dízimo, e começa a mandar dízimo para outra igreja, onde ele está acreditando que o pastor está usando bem. E ele não sai da tua igreja até por um laço histórico e familiar. Mas o dízimo você não vê mais. Ou quando ele manda 1/5 do dízimo e já começa a administrar o dízimo que ele não pode. Sabe por quê? O teu mau exemplo faz com que a ovelha haja errada, porque ela não tem autoridade para administrar o dízimo dela. Aí ela manda 20% para a casa de recuperação tal, aí 20% para o programa Vitória em Cristo, 10% para o evangelista não sei o quê. Aí ele começa a administrar o que ele não tem autoridade. Sabe por quê? Porque ele não tem a confiança do que você está fazendo. Sobre questão de finanças. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. Meu sogro, quando chegou na Assembleia de Deus da Penha, o cofre estava lotado de papelote de empréstimos de membros. Sabe o que ele fez? Chegou para você dizer assim, taca fogo nessa porcaria toda aí. Cancela a dívida de todo mundo. A partir de hoje ninguém paga nada aqui. Porque quando você empresta dinheiro para um membro da igreja por um problema financeiro, existe o princípio da isonomia. Todas as ovelhas têm o mesmo direito. Se você emprestou para um, tem que emprestar para outro. E como você não pode emprestar para todos, não empresta para ninguém. E o dinheiro da igreja não é para socorrer membros que estão com pepino de dívida. Para quem então é o dinheiro da igreja? Eu te provo na Bíblia e te digo para que é. Primeiro, o dinheiro da igreja é para sustentar os 5 ministérios. A gente gosta de usar Malaquias 3, 9 e 10. Mas por que a gente não usa Hebreus 7 e 8? Que é melhor do que Malaquias 3, 9 e 10, com todo respeito, que a gente usa e eu uso também. Porque Hebreus 7 e 8 diz que ali na antiga aliança se dava dízimo para o sacerdote que morre. Mas na nova aliança se dá dízimo para aquele que vive para sempre. Está na Bíblia, irmãos, Hebreus 7 e 8. Capítulo 7, versículo 8. E para que o dízimo e as ofertas da igreja? Para sustentar o ministério do pastor, para sustentar o ministério do evangelista, para sustentar o ministério do apóstolo, para sustentar o ministério do profeta e para sustentar o ministério do mestre. É para os 5 ministérios. Não é só para o seu ministério não, pastor, presidente. Não é só para o seu ministério não. É para o sustento dos 5 ministérios da igreja. Não é para você jogar dinheiro fora não, mas é para sustentar os 5 ministérios da igreja. É o dízimo e a oferta da igreja, é para isso. Não, evangelismo é gastar dinheiro. Não dá nada. Não. E esse negócio de gastar dinheiro com educação? Não, é para os 5 ministérios. Para que é o dinheiro da igreja? Para socorrer
pessoas em extremas necessidades. Na nossa igreja tem uma lei. Nós temos lá perto de 20 mil membros. Nenhum membro da nossa igreja vai passar fome. Se perder o emprego, acontecer alguma coisa, tem comida. Tem um serviço social para ele pegar. Dinheiro não vai ver. Dinheiro não vai receber. Agora, comida vai receber. A igreja está para socorrer o crente em extrema necessidade. Sim! Não é pagar dívida de rolo que ele faz na vida, não. Não tem o que comer? A igreja tem que socorrer. O dinheiro da igreja é para socorrer órfãos e viúvas. O dinheiro da igreja é para manifestar a nossa fé. Porque a fé sem obras é morta. Então a igreja trabalha ou com casa de recuperação, conforme a vocação do pastor e a orientação do Espírito Santo. Outro trabalha com asilo, outro trabalha com criança abandonada. É uma manifestação da nossa fé. Está lá o crente passando fome, e o serviço social da igreja não tem um arroz, não tem um feijão, não tem uma lata de óleo, não tem um açúcar, não tem um café para ele viver. O que é que diz a Bíblia em 2 Coríntios 8? É um dos textos mais incríveis. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade, porque deram acima do seu poder. E eu mesmo testifico, os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes da Judeia que estavam passando fome. E tem um elogio na Bíblia para eles. Não era crente rico, não, da Macedônia, não. Os crentes pobres ajudaram os que estavam em fome. E nós? Conselhos para um ministério abençoado. Não permita que seu ministério seja a causa de você ser relaxado com a sua família. Tome cuidado com finanças. Terceiro, relações pessoais. Vou até beber um pouco d'água. Grave o que eu vou te falar. Duas coisas em relação à ovelha. Número 1, nunca peça dinheiro emprestado a ovelha nenhuma. Quando você faz isso, você perde a sua autoridade. 2, nunca faça negócios, sociedade com ovelha. Porque se tiver alguma briga, tu vai ter que ceder tudo, senão vai ter briga dentro da igreja por causa do negócio com uma ovelha. Não faça negócios, sociedade com ovelhas. Não faça. Eu sei o que é que eu estou falando. Escute, não tenha relacionamentos íntimos com ovelha. O teu espaço vital vai ficar vulnerável. E depois ela vai sair contando coisas da tua mulher, do teu filho, do teu jeito para as outras ovelhas. E as outras ovelhas vão se sentir como ovelhas de segunda classe, que você tem preferência por algumas. Trate todos bem. Intimidade é uma coisa séria. Seríssima. Só sai com ele para jantar, só sai com ele para tirar férias, só sai com ele para passear. Ele vive dentro da minha casa. A minha mulher traz a irmã mais amiguinha dela para ficar dentro da casa o tempo todo. Depois essa amiguinha vai sair batendo com a língua nos dentes na primeira confusão que tiver com a tua mulher. E se tiver dinheiro ainda pode ser pior. Ainda fica pior. Amigo de todos, tratem todos bem. Intimidade, não. É isso aí. A coisa é muito séria. E aí esse membro, meu amiguinho íntimo, está com alguma necessidade, eu vou lá, pego o dinheiro da igreja, deposito na conta dele, porque ele é muito meu amiguinho. E depois esse amiguinho que tu beneficiou, tem um problema com você, abre a boca para dizer, ele botou dinheiro na minha conta da igreja aí, para me ajudar. O amiguinho íntimo te vende diante da igreja e tu perde a moral diante do povo. Haja sempre com imparcialidade
justiça e misericórdia. Principalmente nessas antíteses, pobres e ricos, meus filhos e os filhos dos outros. A coisa que me dá agonia é ver pastor super protetor de família. Amar a tua família e proteger a tua família não é você ser injusto. Pune o filho de qualquer um. Mas quando chega o meu, passa a mão na cabeça do safado. Passa a mão por cima. Com os outros o couro come. Eu estou falando porque eu estou falando da minha denominação principalmente. São violentos com os filhos dos outros. Exclui os filhos, pinta e borda. Não acontece nada. Com a maioria de radicais da minha denominação. Os santos dos santos que eu os conheço. Os filhos pintam o caneco e não acontece nada. O filho do outro é punido. Cuidado, meu irmão. Se teu filho errar, tá aqui, ele saiu aqui porque ele foi no banheiro. Eu já vi filhos do meu sogro gemerem. E até tendo alguma razão, alguma, nem toda, mas alguma, ele dizer, fiquem quietos. Eu não vou proteger vocês diante desse povo. Você não tem razão absoluta, você tem alguma, mas não tem toda. Não vou te dar a razão. Pai, faz! Aí quer usar o poder da igreja para massacrar aquele que brigou com o filhinho. Que vergonha! Quer usar a autoridade pastoral para massacrar o outro porque discutiu com a tua filha. Corta ele da igreja, pai, corta ele de tudo, tira ele do departamento. E era uma ovelha preciosa e um assistente maravilhoso. Família. Cuidado com o sexo oposto. Cuidado, meu irmão, a carne é fraca. E quem falou isso foi Jesus. Mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do poder, eu sou um homem de Deus, eu prego, o fogo cai, eu prego, Deus prega, e um rabo de saia te arrebenta. Tá bom, meu querido? Tá bom, meu amado? Cuidado com o sexo oposto, não brinca não. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque isso aqui é uma verdade. Eu não sei muita coisa, mas sei alguma coisa. Um homem que está em destaque, a mulher, foi Deus que fez essa estrutura. Depois pergunta a Deus o que ele fez, não me culpe por nada disso. Não fui eu, não criei homem nem criei mulher. A mulher, Deus fez a mulher, e ela se sente, o papel do homem é de autoridade no lar, por princípio organizacional, proteção, provisão e promoção. A mulher se sente aparada por um homem, com H maiúsculo, que ela percebe que aquele homem tem um papel de provedor. Você pode ser feio como eu sou, narigudo, magrelo, esquisito, mas tu pega no microfone e você tem acesso à ovelha, você atrai. Você atrai. A mulher sente, e muitas vezes ela tem em casa um borocochô de um frouxo. E ela espelha a fantasia dela em cima de você, que é o pastor. Não brinca com isso não. Ela transfere para você o papel do homem que ela queria dentro de casa. E ela transfere para você. E se você não souber sair desse lugar, você cai, se você brincar com isso. Esse negócio é sério, meu irmão. Isso é muito sério. Agora olha aqui os conselhos finais. Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo. Primeiro Timóteo 4. Escute. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo de quê? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Exemplo dos melhores. Ai, geme, pastor, vai. Eu tenho que ser exemplo dos melhores. É o que Paulo está dizendo. Não é exemplo de quem? Dos melhores, dos fiéis, dos melhores. Ser exemplo dos fiéis em quê? Aí ele vai dizer. Na palavra.
Você está falando no púlpito e o povo está embaixo dizendo assim, não é nada disso que ele está falando. Nada disso não. Está pedindo dinheiro para uma coisa, mas vai usar para outra. Meu pastor sempre disse, cuidado com o que você fala no púlpito. Se você falar uma coisa, tem que acontecer. E se você tiver que mudar por uma estratégia, volta para o púlpito para dizer, irmãos, aquele dinheiro que nós fizemos uma campanha, aconteceu um problema, não conseguimos comprar aquele terreno, estamos guardando o dinheiro, esperando uma próxima oportunidade. Fale! A sua palavra, na palavra, o que você fala acontece. E na palavra não significa que você é rei. Se você errar, já foi dito aqui de manhã, volte atrás. Diga, irmãos, olha, eu me equivoquei nesse negócio aqui. O povo vai te respeitar e te considerar. Na palavra, ai santo. No trato, sabe o que é isso aqui? No procedimento, maneira de agir. Cuidado com a duplicidade de identidade. Púlpito, vida, igreja, família. Cuidado. No púlpito é uma coisa, na vida é outra. Na igreja é uma coisa, na família é outra. Duplicidade de identidade é sintoma de doença mental. Existem filhos de pastores doentes, porque o pai é uma coisa dentro da igreja, outra coisa dentro da casa. A mãe é uma coisa lá com as irmãs amiguinhas e é outra dentro. O pai é uma coisa no púlpito e vai ver a vida dele quando ele compra, quando ele faz com acerto, quando ele negocia. Cuidado! É a maneira que você age. No amor. O amor, minha gente, é a marca mais proeminente do caráter de Deus. Deus é amor. Quando você ama, você se parece com Deus. E Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Significa que se você não desempenha seu ministério com amor, seu ministério é incompleto. É o amor que é a fonte da completude do ministério. Que faz você suportar, que faz você se esforçar, que faz você dar mais de si. O amor. E aqui diz no texto, no espírito, está falando do interior, da sua motivação, o que você é aqui dentro que vai estereotipar e que vai conduzir a sua vida, a sua conduta, a sua maneira. O teu ser interior que ninguém vê, mas que reflete no exterior. Você não é uma coisa por dentro e uma coisa por fora. Aguenta firme que eu já vou terminar. Vou pular na fé que vai ficar por último, na pureza. Está falando de santidade, de vida separada, meu irmão. Pastor enchendo a cara. Geladeira cheia de bebida. Os filhos estão vendo aquilo, vive mamado, vai para o púlpito da igreja mamado. Você está pensando que isso é brincadeira? Eu vou dizer uma coisa aqui para alguém que pode servir para alguém aqui. Você quer ver teu filho liberto? Fecha essa porta da tua casa. A Bíblia diz em Efésios 4:27, está falando para a igreja, não deis lugar ao diabo. É para a igreja, não é para pecador não. A porta que o diabo quer é uma frecha. Talvez o teu filho não seja a dependência da bebida, mas vai deixar uma porta para Satanás entrar e fazer teu filho ser dependente de alguma coisa. Fecha essa porta! Fecha! Porque você é santo. Agora na fé, deixei por último. Na fé. Por favor, pastor, aguça seu ouvido porque eu vou te falar. Nunca peça para o povo ter fé naquilo que você nunca teve. Você quer que o povo tenha fé para dar oferta e você não tem fé? Uma das coisas mais vergonhosas que eu tenho assistido pelo Brasil é ver pastor falar de oferta e não botar um centavo na oferta. Na nossa igreja tem uma norma, meu irmão. Sentou no púlpito, tem que dar oferta. Então vai lá pedir alguém, te vira, mas não vem aqui para o púlpito onde o povo está olhando e passa a salva e o envelope e não dá nada. Pensa que o povo é trouxa?
vendo você, pastor? Irmão, chegou a hora de contribuirmos, porque a oferta é de Deus, a oferta... E cadê? Uma vez eu cheguei numa igreja, grande igreja no Rio, o pastor falou: Malafaia, você é bom para falar de oferta? Fala aí, porque tem um satanás aqui, tem um rato da miséria tá aqui dentro. Aí eu fui falar, pedi a oferta, uma igreja boa, grande, pastor bem. Aí na hora da oferta, eu estou do lado dele, a cena está aqui na minha memória. Parece que eu estou vendo aqui agora. Ele, na hora da oferta, ele meteu a mão assim no bolso, ouviu os barulhos das moedas. Aí pegou assim e abriu a mão. Quando abriu a mão, as moedas correram. Ele pegou 2 moedas de 25 centavos, tirou e botou as outras. Eu falei: dançou na mão do titio. Pastor, já descobri o rato da miséria da tua igreja. É, Malafaia, você. Eu queria dar uma palavra para pastores, aguenta, você não veio aqui na escola, que coisa linda, que maravilha, glória a Deus. Já ganhei beijo de pastor, já ganhei abraço de pastor, quase me carregaram no colo, muito obrigado. Mas ei, você precisa aprender uma diferença entre investir no reino e semear no reino. Esse é um dos problemas que a maioria dos pastores não sabem. Investir no reino. O dinheiro da sua instituição, o dinheiro da sua igreja, que você investe ali no seu ministério. Investir no reino. Semear no reino é você pegar uma oferta da tua instituição e do teu ministério e enviar para outros. Você está enganado. Quando você pega o dinheiro que Deus colocou na sua mão para o seu ministério, você está investindo no reino e não está semeando no reino. Pastor, oração inócua, com todo respeito: Senhor, eu quero aquele terreno ali. Senhor, abre a porta, é para a tua igreja aquele terreno. Oração que não funciona. Você pode fazer essa oração quando você semeia. Aí você pode dizer: Deus, eu queremos aquele terreno porque nós temos semeado no teu reino. O reino de Deus é movido pela lei da semeadura. Está em Marcos 4:26. É a lei da semeadura, pastor. Você já mandou uma oferta para alguém? Você já deu uma oferta para um ministério? Você já enviou uma oferta para um missionário que não é da tua igreja? Você já ajudou alguma igreja do teu bairro que você sabe que está em dificuldade ou em construção? Essa tem sido uma motivação minha e das minhas orações. Eu acredito que Deus vai fazer uma revolução financeira na igreja quando os ministros do evangelho aprenderem a semear. Permita-me, por favor, sem nenhuma, eu tenho que aprender muito e Deus sabe, eu sei. Eu tenho que aprender muito, eu estou aqui para aprender. São 13 palestras, eu estou falando apenas aqui em 2 e vou ouvir 11. Já ouvi 2 e vou ouvir mais 9. Mas permita-me dizer uma coisa para vocês. Vocês estão olhando e aí o meu ministério, eu não sou mais santo do que você. Eu não trabalho mais do que você, trabalho como você. Mas uma coisa que eu já descobri há muito tempo é a lei da semeadura. Esse tem sido um dos segredos do meu ministério. A lei da semeadura. Uma coisa é investir o dinheiro que Deus dá na minha mão no reino. Outra coisa é semear no reino. Você tem que aprender isso, pastor. Para você poder atingir outros patamares. Senão você fica aqui, ó, no raso do todo mundo. Você quer entrar em outros níveis, você vai ter que aprender a semear. Para Deus trazer coisas para você que você nem sonha e nem imagina. E eu sou profeta de Deus aqui essa noite para a tua vida. Te prepara, pastor. Abre aí a tua mão se você acredita. Se não acredita, pode fechar. Te prepara. Quando você começar a semear, não vai ser na semana que vem que Deus vai mandar nada, não. Não vai ser no mês que vem que Deus vai mandar nada, não. Porque a semente tem que sumir para poder frutificar. Vai desaparecer para você poder frutificar. Vai levar um tempo que eu não sei qual, mas te prepara. Quando ela frutificar, Deus vai levar teu ministério para patamares que você não sonha. O Senhor fará isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu posso te contar algumas experiências do meu ministério. Há 2 anos atrás, eu estava no Congresso Internacional de Avivamento Total na igreja de Jabes.
O negócio estava feio demais pro meu lado. Eu ouvi a mensagem, fui para o hotel. No outro dia de manhã, liguei para o meu escritório e perguntei: quanto é que eu tenho que pagar segunda-feira e quanto nós temos? A minha cunhada Elba, que é a diretora do meu ministério, disse: a gente tem que pagar 692 mil e só temos 70 mil. Tem 70 mil para 692. Paga os 70 e fica pendurado em 622. Eu falei para ela: não paga nada. Separa esse dinheiro aí, que eu tenho um destino para ele. Uma das horas mais importantes para você semear, pode, porque o reino de Deus, irmão, Deus não trabalha com lógica, meu irmão. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Lá naquele congresso, eu fiz um cheque de 70 mil. E semeei. Eu falei: Senhor, tu sabes que eu preciso colher. Meu irmão, nos 45 dias depois disso, só Jeová sabe como é que foi a brincadeira. O couro comeu. O cartório bateu na minha porta. Paga, senão vai para protesto. Rapaz, eu fiquei em agonia. E aquela voz lá no fundo: mané. Era menos 70. Eu disse: não. 45, 50 dias. Depois disso, dificuldade, a dívida aumentou. E eu tenteando dívida, pagamento daqui, tentei a dali. E é uma coisa de maluco. Eu recebo um telefonema: Pastor Malafaia, eu tenho assistido o seu programa e eu queria mandar uma oferta especial para o irmão. Ô, meu irmão, sempre eu falo isso, eu não pergunto quanto é que é. A gente tem que ter ética. Doido para saber, mas não pergunta. É doido para saber. Oh, é só aí que acontece comigo. Doido, mas não tem que ter ética, não vou perguntar. Quanto é que é, irmão? Não vou fazer isso. Eu falei: irmão, o Senhor te abençoe, o Senhor te multiplique 1000 vezes mais. E aí bati um papo com ele, e ele disse: pastor, eu estou depositando amanhã 400 mil reais no seu ministério. Isso era por volta de 11 horas da manhã. Às 14h30 aproximadamente, um telefonema internacional da República Dominicana. Silas, tem um camarada da República Dominicana querendo falar com você. É brasileiro, mas ele está no exterior. Falei: passa. Pastor Malafaia, tudo bem. Fulano de tal, ô, meu irmão, tudo bem, tudo bem. Rapaz, o fogo para o Brasil, eu dei uma oferta. Eu acabei de fechar aqui um contrato poderoso. Liguei para o Brasil. Estamos depositando hoje na conta do seu ministério 250 mil reais. Glória a Deus. Às 4h30 da tarde, a minha secretária disse: Silas, tem um homem aí embaixo querendo falar com você. Eu falei: ah, meu Deus do céu, é hoje. Ele disse que só fala contigo e não fala com ninguém. Eu falei: manda o homem subir. O cara entra com um saco na mão. Assim: tudo bem, pastor? Eu falei: tudo bem. Como é que está você? Tudo bem, pastor. Eu lhe acompanho pela TV, eu lhe vejo. Oh, que bom, muito obrigado e tal, papapá. Falei: você é crente? Não, eu estou afastado da igreja há 30 anos. E eu nem perguntei a ele, porque ele foi lá no meu escritório. Eu larguei isso, eu falei: o quê? Você estava? Eu fui líder da mocidade da Assembleia de Deus. Aí eu lá, culeco, volta para a igreja, você está correndo risco. O cara chorou: se ajoelhei que eu vou orar, volta agora. Aí bota a mão na cabeça do cara, orei. E aí eu despedi o cara. Ele falou: não, mas eu não vim aqui por causa disso não. Eu vim aqui para trazer uma oferta, porque eu estou há 30 anos afastado da igreja, mas nunca deixei de dar dízimo. Está aqui uma oferta: 100 mil reais, em dinheiro vivo. Um dia. Eu tenho muitas experiências nessa área e posso compartilhar com você. Agora, no mês de junho, alguns ouviram falar na TV, mas eu não entro em detalhe. O apóstolo Valdemiro, que compartilhava a madrugada da Band comigo, comprou uma propriedade monstruosa, me chamou e disse: Malafaia, não dá, porque eu não tenho nem o dinheiro que eu tenho que dar de entrada. Uma propriedade de 50 milhões de reais em Santo Amaro, 30 mil metros quadrados. Falou: eu tenho que dar 15 milhões de entrada
e a propriedade custa 50 milhões. Eu falei, irmão, tu é homem de milagre, ora pelo seu e aproveita para orar pelo meu também. Brinquei assim com ele. Ele falou, não dá mais. Eu falei, tudo bem, Valdemiro. Vou fazer o quê? Você foi bênção para mim, bababi, bababá. Da noite para o dia, menos 1.200.000 de pagamento de programa de TV. Eu desci do escritório, digo, Jesus Cristo, como é que vai ser isso? É 1.200.000 que eu tenho que pagar, meu Deus, daqui a 20 dias. Onde é que eu vou arrumar esse dinheiro todo, meu Senhor da glória? 1.200.000, o Senhor, Ele é teu servo, Ele também tem seus problemas, e eu estou entendendo, não vou brigar, não vou falar nada, mas Senhor, como é que vai ser isso? O Espírito Santo disse, você está orando errado. Semeie. Aí o diabo está rondando. O Satã está rondando. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, você não prega que uma das horas mais extraordinárias para semear é quando você se vê num beco sem saída e que você semeia dizendo que você depende mesmo de Deus? Faça isso. Eu vi aquela voz no meu coração, eu disse, eram 10 horas da noite em São Paulo, eu disse, vou semear 200 mil reais em alguns ministérios que Deus mandar. No outro dia seguinte eu falei, separa 200 mil e eu vou pedir o Espírito Santo para me orientar para onde vai. 30 para um, 40 para outro, 40 para outro, 90 para um. Um tempo atrás, não precisa se manifestar, fica quietinho aqui. Aqui tem um pastor, está aqui. Eu recebi um telefonema de um veterano pastor que eu considero muito, ele disse, Silas, pastor fulano vai perder a propriedade dele se ele não comprar. É uma propriedade abençoada, e se ele não comprar, é um cara lutador, crente, ele já fez de tudo, já fez quermesse, já fez bazar, pula-pula, bingo evangélico, já fez o cão para o dinheiro. Mas está faltando dinheiro. Eu liguei para o pastor e disse, como é que é a história da sua propriedade? Ele falou, ela é 250 mil numa região pobre do Rio de Janeiro, eu tenho 110 mil, mas eu tenho 30 dias para pagar, e eu ainda consigo, nesses 30 dias que eu vou, tem 2 irmãos que vão fazer empréstimos bancários, cada um 10 mil, e dá para mim ainda levantar 20 mil, eu vou ter 150 mil. Eu falei, mas meu filho, e os outros 100 mil? Ah, não sei, pastor, Deus proverá. Eu falei, pega a caneta. Você pegou uma caneta, meu filho? Pegou. Está com papel? Então anote. Recebi da Associação Vitória em Cristo a importância de 100 mil reais. O irmão ficou mudo no telefone, eu pensei que ele tinha morrido do coração. Não morreu porque ele está aí. Quando eu plantei os 200 mil, voltei para a história. Em junho, eu tinha um déficit de 1.200.000. Em julho, Jeová sabe como é que foi pago esse déficit. Veio fogo para o Brasil. Entraram as ofertas. Eu paguei o déficit. Morre Cerulo veio, que foi Deus que trouxe, não estava combinado, eu nem queria, Gidalti insistiu, ele estava da Nodep, o Morre Cerulo quando pisou dentro do estúdio, ele disse, tem uma unção de Deus aqui, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando ele botou o pé no estúdio, entrou dinheiro de lá para cá, daqui para lá, pago daqui, pago dali. Fiz uma cruzada em Salvador de 1,5 milhão de reais sem pedir um centavo a ninguém. Vocês viram eu falar na TV. Eu tenho uma palavra para vocês aqui essa noite. Porque não adianta a gente só falar. Escute o desafio que eu vou fazer para vocês aqui. Eu não vou levantar a oferta para pagar Slavec. Negativo. Isso aqui está sendo pago por parceiros da minha entidade. Se algum parceiro que está aqui, tem uma meia dúzia de parceiros meus aqui, vai dar alguma oferta, não vai entrar para isso que eu vou falar. Se algum parceiro meu der oferta, vai entrar para ajudar a pagar a Slavec. Parceiro, não pastores.
Há 10 dias daqui, eu recebi o telefonema de um dos maiores parceiros do meu ministério. Homem que me dá por ano uma média de 3 milhões de reais em ofertas. E que não era nada há 11 anos atrás. Mas botou Deus como sócio do negócio dele. Ele virou e disse assim: pastor, como é que é a escola de ministérios? Eu estou mandando 500 mil reais para ajudar a pagar despesas. Uma oferta de uma ovelha que vocês não conhecem. O apóstolo Jorge Tadeu de Portugal, um homem que eu tenho admirado pelas suas atitudes de liberalidade. Ele esteve comigo no Brasil há 30 dias atrás e eu comentei sobre a escola, fiz um comentário com ele. Ele falou: o quê? Eu vou mandar 100 mil reais do meu ministério para te abençoar. Ele não está aqui pregando, está lá na Europa. E hoje está aqui um dos pastores dele, que é o responsável do Brasil, me botou ele na linha e disse: Malafaia, o que você está fazendo é tão importante, é uma semeadura tão profunda, que eu vou mandar mais 100 mil reais. Agora, eu não chamei vocês aqui dando uma de esperto para tirar a oferta para pagar a conta de vocês. Eu tenho caráter e dignidade. Jamais faria isso e não faço. Mas Deus colocou uma coisa aqui no meu coração nesse tempo todo. Você sabe o que eu vi no meu tempo todo de ministério? Pastores brincando na hora da oferta, dizendo assim: tirar a oferta entre pastores, está ferrado. Eu dizia: a Bíblia diz: a fé dos quais imitai. A ovelha tem que imitar a nossa fé. Eu era pastor novo, eu ficava revoltada com brincadeira em convenções de pastor, de pilhar sobre a oferta. Nós somos um homem de exemplo da fé, meu Deus. Como é que a ovelha vai ter fé se eu não tenho? Deus colocou uma coisa no meu coração que eu quero compartilhar com vocês aqui. E Deus vai permitir. Deus cumpre sonhos que estão dentro da sua vontade, irmão. E Deus vai cumprir isso que eu vou falar aqui. Você sabe qual é o meu sonho? Vou compartilhar para gerar em você o sonho que Deus me deu e gerar em você. Esses dias eu tenho pensado assim: eu quero chegar na televisão. Ano que vem eu quero fazer 8 cruzadas. A média é 900 mil. Cruzadas mais caras, cruzadas mais baratas, depende da cidade. Eu quero chegar na televisão e dizer: irmãos, essa cruzada vai ser realizada. E vocês podem acessar a internet para ver o nome de cada pastor e de cada igreja que bancou isso aqui. Porque é o reino de Deus. São várias denominações, são vários pastores que enviaram uma oferta para pagar uma cruzada. Vocês não precisam mandar nada, porque homens de Deus, igreja de Jesus, está pagando para pregar o evangelho e lançando sementes nisso para mudar a história do ministério deles. Fique tranquilo que eu não quero pedir oferta aqui para cobrir gasto de Slavec, que é mais de 1 milhão de reais, 1,5 milhão. Deixa que meus parceiros vão fazer isso. Mas eu queria fazer uma proposta aos pastores aqui. E com muita liberalidade e numa tranquilidade, sem nenhuma pressão de nada. Eu queria sugerir a você uma oferta, se é que você tem a autonomia, porque pastores auxiliares que não têm autonomia, e eu sei. Uma oferta pela sua igreja ou pelo seu ministério e uma oferta pessoal sua. Você sabe que eu falei para Deus? Eu vou dizer o que eu falei para Deus. Se vai acontecer, eu não sei. Hoje, na minha oração, eu disse: Senhor, que bom seria se hoje à noite Deus tocasse, falasse, pelo menos em 10 igrejas que desse uma oferta acima de 20 mil. 10 igrejas que desse uma oferta entre 10 e 20 mil. 10 igrejas que desse uma oferta entre 5 mil e 10 mil. Estou falando de igrejas. 100 igrejas que desse uma oferta de 1.000 a 5 mil. E o restante de igrejas que desse uma oferta segundo a sua possibilidade.
Falei, Senhor, se tu levantasse isso, me dê a honra de dizer para as ovelhas que os pastores acreditam na evangelização e no investimento no reino de Deus que é fora do ministério que Deus os chamou. E eu também falei para Deus, Senhor, se tu me der 10 pastores pessoais, aí é pessoal, que deu uma oferta acima de 5 mil, pessoal, Senhor, me dá lá, me dá uns 20 pastores que deu uma oferta acima de 1.000, e me dê pastores que dê aquilo que segundo a possibilidade deles. Eu não vou fazer aqui, pedir para ficar de pé quem vai dar isso, vai dar aquilo, não vou fazer isso. Você pode dizer, pastor, eu não estou aqui com dinheiro. Então o que eu faço nos meus congressos? Eu dou o envelope, você anota aquilo que o Espírito Santo está confirmando no seu coração, eu vou recolher os envelopes. Se você não trouxe talão de cheque seu nem da sua instituição, até, não é oferta para daqui a 30, 60, não faça isso. Então, daqui a 30, 60, mande para outra coisa. Até o dia 10 de novembro, dentro do envelope, tem um cartão com a conta da Associação Vitória em Cristo. Se for igreja, você vai colocar no envelope o nome da sua igreja e o valor da oferta da sua igreja e põe seu nome. O envelope bota o nome da igreja e bota seu nome. Você vai dar uma oferta sua, você põe só o seu nome. Você vai devolver o envelope, vai ser recolhido. Amanhã, se você está com um talão de cheque que quer dar oferta até amanhã, na portaria vai ter o pessoal com outro envelope para você pegar e colocar a oferta. É só para contabilizar, porque eu quero dar o relatório aqui. Se caso você não trouxe nem talão de cheque, Malafaia, eu vou ter que chegar lá, depois do primeiro domingo, para mandar uma oferta especial. Você já sai daqui com um recibo, porque eu sei que você age com integridade na sua contabilidade. Então, a partir de quinta-feira, mesmo que você não deu nada, você vai levar já o recibo. Porque eu estou falando com o homem de Deus. Porque a pessoa que vem para um troço desse aqui, e diz que vai dar uma oferta e não dá, meu filho, entrega o ministério que vai ficar mais fácil. É melhor você dizer que não vai dar nada, vai ficar mais honroso para você. Então, até amanhã não, porque o pessoal vai fazer. Mas na quinta-feira, a oferta da sua igreja, você já sai daqui com o recibo, mesmo que você vai depositar até o dia 10, não tem problema. Se você quer dar uma oferta com cartão de crédito, você também vai botar no envelope o valor e lá fora, na Associação Vitória em Cristo, você passa o cartão. Eu vou repetir para você aqui alguma coisa. É com Deus. Essa oferta vai ser destinada a uma cruzada evangelística. E eu vou colocar na internet o nome de cada pastor e de cada igreja e dizer na televisão que Deus vai mudar a história desse país quando a gente entender que o reino de Deus é maior do que o nosso reino e os nossos interesses. E eu quero dizer para vocês que vai chegar o tempo. Eu quero dizer isso aqui porque eu tenho testemunho do Espírito Santo. Irmão, Deus não me usa em cura divina, não. Não usa, não. Eu quero ser honesto com você. Mas Deus me usa na área profética. Eu estou fazendo essa escola aqui, investindo esses milhões aqui em você, porque você é boa terra. Eu estou investindo em você, porque tem um testemunho do Espírito Santo no meu coração, que aqui entre essa gente que está aqui, Deus vai levantar grandes igrejas, grandes ministérios, que vão sustentar obreiros, missionários e gente que vai sustentar meu ministério. Está aqui entre vocês. Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida e na tua igreja. Se você quer entrar em uma dessas etapas, uma coisa sua, da sua fé, do seu amor e da sua liberalidade. Eu não vou mandar ninguém. Quem vai dar isso? Quem vai dar? Eu vou fazer isso aqui. Veja qual é a semente que você quer plantar para qual objetivo. Você vai estar semeando para ganharmos almas para Jesus. Daniel, solta aí para esse povo ver.